Salve, Clube do Dividendo Inteligente! E hoje a gente vai falar sobre duas seguradoras. Vamos fazer uma análise completa, tanto de BB Seguridade como também da Porto Seguro, muito pedida nos comentários. Então vamos analisar dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente e também indicadores fundamentalistas, análise completa. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like, ative a notificação, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente. E caso queira testar grátis a plataforma do AGF+, que a gente utiliza nas nossas análises, link na descrição do vídeo, testa grátis por 30 dias. Vamos começar então aqui com BBSE, BB Seguridade. A gente nota que BB Seguridade está com dividend yield projetivo para 2022 de 7,41%. Então é um bom dividend yield. Muita gente não consegue entender quando eu falo isso, um bom dividend yield, sendo que a Selic está 13. O problema é que essas pessoas não entendem que não é uma realidade que vai durar para sempre. Selic é 13. Quando a Selic começar a baixar, aí todo mundo vai querer vir para a bolsa, só que aí a bolsa já tende a estar precificada. Então as pessoas não entendem esse ciclo, não entendem essa dinâmica, infelizmente. Bom, então um dividend yield de 7,41%, preço teto 34,61, que gera uma margem de segurança de 23,66. Lembrando que o preço teto é o máximo, é o limite que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendo, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito Barsi de investir. E pelo mapa do dividendo inteligente, a gente nota que a BB Seguridade ela costuma anunciar dividendo 2 vezes ao ano, então não é aquela frequência tão alta quanto a gente gosta, somente 2 vezes ao ano, porém é uma empresa muito sólida, uma empresa perene, uma empresa que está desempenhando muito bem em 2022, principalmente pelo aumento da taxa Selic. A BB Seguridade ela se beneficia muito, não só ela como todas as seguradoras. Esse cenário deve permanecer por um tempo aí maior que o esperado, então BBSE se beneficiando disso, mas notem que o próximo anúncio de dividendos deve vir só em fevereiro. Então BBSE, como a gente nota, não entra aqui na estratégia do mapa do dividendo inteligente, que diz para a gente acumular ações perto de um anúncio de dividendo. O preço de dividendo cai mais rápido na nossa conta, a gente reaportar em oportunidades e aumentar a nossa bola de neve. Por que não entra? Por quê? Então a gente vê que dividendo aqui na BBSE deve vir só lá para fevereiro. Então temos muito tempo aí até o próximo dividendo para a gente acumular com calma e sem pressa. Então BBSE. Vamos dar uma olhada então como está Porto Seguro aqui nessa análise. E vocês notam que a Porto ela está com a bolinha vermelha aqui do lado. Isso significa que ela não está qualificada para um aporte no jeito Barsi de investir, porque tem um dividend yield menor do que 6%. Só que muitas pessoas também sabem que o Barsi às vezes gosta de ir comprando empresas que vão crescer e lá na frente pagar grandes dividendos. Pode ser o caso da Porto Seguro, uma empresa muito sólida, uma empresa perene, uma empresa que também está em crescimento, além de um dividend yield de 5%, e notem que então esse dividend yield gera um preço teto 19,16 e uma margem de segurança negativa. Então, se a cotação vier abaixo do preço teto, isso vai significar que o dividend yield vai estar superior a 6%. Então, pelo jeito Barsi de investir sem ser uma carteira de oportunidade, a Porto Seguro, então, ela já estaria qualificada para um aporte. Pelo mapa do dividendo inteligente, notem que a Porto ela costuma anunciar dividendo em março, julho e outubro. Então, 3 vezes ao ano, uma frequência maior do que BBSE, e a Porto, então, tem esse mapa do dividendo inteligente que eu considero um pouco melhor do que o BBSE em relação à frequência, só que a Porto às vezes demora um pouco para pagar dividendo, e isso pode ser então aí uma coisa negativa na política de dividendo aqui da Porto Seguro. Vamos analisar aqui o gráfico de lucro líquido versus cotação, para vocês notarem que realmente, não só na Porto Seguro, mas na maioria das empresas, sempre cotações vão acompanhando o resultado, vão acompanhando o lucro. Então, se a companhia está desempenhando bem, no longo prazo as cotações tendem a acompanhar também. Notem que a Porto ela fez aqui desde 2020 o seu lucro histórico e desde então está estabilizada aqui nesse lucro, e as cotações aqui em queda desde então, mas a gente nota que são lucros aqui crescentes na Porto muito visivelmente. Agora vamos dar uma analisada aqui nos indicadores fundamentalistas, começando por BB Seguridade, BBSE. Notem aqui, vamos dar uma olhada no PL, que é o preço sobre o lucro por ação. Vocês
notam que o PL de BB Seguridade está 13,66. Nós estamos abaixo da média aqui no PL. Isso é positivo, significa que a empresa pode estar descontada por esse indicador. Vocês notam que 3 vezes aqui no ano passado, 19, 15, BBSE esteve abaixo do que está hoje, apresentando um desconto maior, mas não deixamos de estar, então, num patamar abaixo aqui da média. Então, pelo PL, BB Seguridade aqui pode estar representando um certo desconto. Se a gente olhar Porto Seguro, a gente tem uma situação inversa. Vocês notam que a Porto Seguro, ela está no topo histórico em relação ao PL, então pode estar um pouco esticada sim por esse indicador. Notem que a média é 11,06, Porto Seguro está com 16,14 de PL, bem acima da média nessa janela desde 2011, então a Porto Seguro bem esticada em relação ao PL. Vamos voltar para a BB Seguridade agora para analisar o preço sobre valor patrimonial e notem que assim como o PL de BBSE, o preço sobre valor patrimonial aqui de BB Seguridade também está abaixo da média. A média é 8,04, estamos 7,21, então não é os níveis mais baixos que a gente chegou em toda essa janela, porém BBSE também apresentando um desconto aqui em relação à média do preço sobre valor patrimonial. Vamos dar uma olhada agora na Porto Seguro e vocês notam que a Porto, diferente do PL no preço sobre valor patrimonial, ela também está abaixo da média, assim como o BBSE. Então realmente pode ter sido ali um ano atípico que caíram os lucros dessa forma, o PL subiu demais, porque é a razão preço sobre lucro. Notem aqui pelo preço sobre valor patrimonial que a média é 1,66 e a gente está abaixo da média. A gente está em 1,54. Dessa forma, então, pelo preço sobre valor patrimonial, a Porto Seguro também está descontada aqui abaixo da média, assim como BB Seguridade. Vamos dar uma olhada em dividend yield média agora. Notem que o dividend yield médio de BBSE é 6,55, então acima do mínimo que a gente busca pelo jeito básico de investir de 6%. E notem aqui então que atualmente nos últimos 12 meses a gente tem 7% de dividend yield, muito puxado mais uma vez pelo alto desempenho que BBSE tem tido. Então nesse ano o BBSE realmente apresentando lucro histórico. Se a gente vê aqui agora o dividend yield da Porto, vocês vão notar que é um pouco mais baixo, o dividend yield é 5,5, mas notem o que a Porto fez no ano passado, realmente foi um dividend yield atípico, a média da Porto não é essa, tanto que o projetado pelo AGF+, aqui como a gente viu, é menor do que 6% para esse ano. Então, realmente, a Porto, uma empresa para quem aposta em dividendos futuros, dividendos crescentes, dividendos de uma empresa que ainda tem muito a crescer. Notem aqui pelo lucro histórico, eu sempre gosto de mostrar o lucro para a gente lembrar que a gente está analisando empresas previdenciárias, sólidas e perenes. O lucro aqui da Porto, ele é um lucro milionário aqui, pelo menos 600 milhões desde 2012. Então, uma empresa sólida, uma empresa perene. E se a gente vê BBSE aqui, não vai ser diferente. Vocês vão notar que o BBSE é uma empresa com lucros bilionários, então também uma empresa sólida e perene, lucros bilionários BBSE, lucros milionários aqui em Porto, duas empresas sólidas, perenes. Na verdade, Porto já chegou na casa do bilhão aqui também desde 2017, como vocês podem ver, então também uma empresa bilionária, duas empresas sólidas, perenes dentro do setor à prova de bala, como é o setor de seguros no Brasil. Então duas ótimas escolhas para você que está montando sua carteira previdenciária, mas baseado nessa análise, agora que você já sabe alguns indicadores, preço teto, dividendos, faça sua análise e veja o que faz mais sentido para você. Se gostou do vídeo de hoje, deixa o like e ativa a notificação, segue a gente lá no Instagram Dividendo Inteligente e caso queira, testa grátis a plataforma do AGF+, por 30 dias, que como a gente viu aqui já tem dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente e muitas outras funcionalidades. Se quiser testar grátis por 30 dias, link na descrição do vídeo e salve o Clube do Dividendo Inteligente.